Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Igreja Açores. Hoje vamos conversar com um regresso à Diocese. Falo do padre Nelson Pereira, que depois de estudar em Roma está de regresso com várias missões em simultâneo. É o nosso convidado da semana que não vai querer perder. Mas antes vamos à atualidade da Diocese açoriana. Arrancou a 4 de outubro o Sínodo dos Bispos em Roma. A Assembleia Plenária com o Papa Francisco decorre até ao final de outubro. Há quem lhe chame um novo concílio, mas o bispo de Angra, Dom Armando, defende que não são tempos de legislar. Não é nenhum concílio, digamos, porque alguns até gostariam que fosse um concílio nesta altura, mas estamos num tempo de mudanças tão aceleradas que ninguém vai querer legislar, ninguém vai querer ordenar a fé, digamos assim, como noutros momentos da história. Os tempos são o que são tempos não fáceis para a humanidade e também não é em consequência para a Igreja, como sempre foi ao longo dos tempos. Portanto, eu diria que há uma grande expectativa e esta gera uma grande esperança. Como nunca na história houve uma consulta alargada a todo o povo de Deus. Isto é efetivamente novidade. Isto podemos dizer que é uma das ânsias de toda a humanidade ser ouvida. Os pobres, as periferias, todas elas as que nós hoje vamos continuando a criar, não só as que lá estão, mas vamos continuando a criar e a aprofundar este fosso com as periferias. Portanto, eu penso que nós todos deveríamos mergulhar e acreditar e rezar muito para que esta esperança se concretize, para que o Evangelho se centre e a Igreja se centre. Dom Armando Esteves Domingues garante torcer por um diálogo universal e onde os temas fraturantes também entrem na conversa da Igreja com o mundo. Nós estamos em sínodo, somos Igreja por isso, mas a Igreja é sínodo. E estas questões apoquentam os cristãos de hoje, a humanidade de hoje. A Igreja apoquenta por dentro. E alguns deles até apodrecem por dentro, porque cria posições e tomadas mesmo verbais, de posição duras, veementes, até práticas de vida que não são consonantes com a doutrina tradicional. Estamos a falar do papel das mulheres, da questão do celibato, nas questões de género, estas mais fraturantes, como nós costumamos dizer. Agora, uma coisa eu espero é que, de facto, nós tenhamos todos uma tal abertura que estes temas possam ser discutidos, possam estar na agenda do sínodo, possam continuar na agenda da Igreja, nesta Igreja que é sínodo, portanto sempre em caminho, sempre reformanda, como tantas vezes se repete na Igreja. A 16ª Assembleia do Sínodo dos Bispos sobre Sinodalidade decorre até 29 de outubro e conta pela primeira vez com a participação de leigos com direito a voto, entre eles mulheres. Laudate Deum é o nome da nova exortação do Papa Francisco que questiona o paradigma tecnocrático e convoca a mudança radical de comportamentos. Carmo Rodeia. O Papa denuncia na sua nova exortação Laudate Deum, divulgada na quarta-feira, dia 4, dia de São Francisco de Assis, o que denomina como paradigma tecnocrático que coloca na base da degradação ambiental. Louvai a Deus é a segunda exortação verde do Papa, um texto mais curto do que a encíclica Laudato Si, escrita em 2015, mas igualmente importante, onde, para além da emergência climática, o Papa acentua as clivagens entre povos, países e continentes, com os mais pobres sempre a sofrer as consequências da pesada fatura do desenvolvimento dos mais ricos. O documento alerta para avanços tecnológicos e da inteligência artificial que se baseiam na ideia de um ser humano sem limites, observando que nem todo o aumento do poder é um progresso para a humanidade. É preciso, diz o Papa, lucidez e honestidade para reconhecer a tempo que o nosso poder e o progresso que geramos estão a virar-se contra nós mesmos. O Papa propõe como alternativa ao paradigma tecnocrático a ideia de que o mundo não é um objeto de exploração,
utilização desenfreada ou ambição sem limites, convidando a aprender com as culturas indígenas. A nova exortação aponta o dedo ao marketing e à informação falsa que rodeiam algumas opções com impacto negativo no ambiente. A lógica do máximo lucro ao menor custo, disfarçada de racionalidade, diz Francisco, de progresso ou de promessas ilusórias, torna impossível qualquer preocupação sincera com a casa comum e qualquer cuidado pela promoção dos descartados da sociedade. A Laudato Deum contesta ideias erradas sobre a chamada meritocracia que o Papa coloca ao serviço do domínio daqueles que nasceram com melhores condições de progresso. Francisco convida a criar uma nova cultura com uma mudança generalizada do estilo de vida irresponsável ligada ao modelo ocidental. O texto aponta à COP28, que decorrerá no Dubai de 30 de novembro a 12 de dezembro, e desafia responsáveis do mundo a tomarem decisões históricas, promovendo uma transição urgente para energias limpas, abandonando os combustíveis fósseis. Francisco apela à assunção de fórmulas vinculantes de transição energética que tenham 3 características: eficiência, vinculação e monitorização. Para Francisco, sem mudanças substanciais, a humanidade corre o sério risco de ficar bloqueada na lógica do consertar, remendar, retocar a situação. Por outro lado, desafia a comunidade internacional a redesenhar o multilateralismo face à situação de fragilidade da política internacional. A globalização, diz, propicia intercâmbios culturais espontâneos, um maior conhecimento mútuo e modalidades de integração dos povos que levarão a um multilateralismo a partir de baixo e não meramente decidido pelas elites do poder. A exortação alude a uma crise da velha diplomacia que, se for capaz de se reformular, deverá ser parte da solução, pois a própria experiência de séculos não pode ser enjeitada. Para Francisco, é necessário reagir com mecanismos globais aos desafios ambientais, sanitários, culturais e sociais, sobretudo para consolidar o respeito dos direitos humanos mais elementares, dos direitos sociais e do cuidado da casa comum. Carmo Rodeia, colaboradora do sítio Igreja Açores, sobre a nova exortação Laudato Deum, publicada esta quarta-feira, dia 4 de outubro. Os Açores acompanham a dificuldade do resto do país no pagamento das prestações do crédito à habitação. Também na região há o hábito de comprar casa recorrendo aos bancos de retalho e, por isso, é uma das regiões mais afetadas pelo aumento das taxas de juros. Gualter Furtado apela a uma atitude proativa por parte de todos. Nesse sentido, as famílias portuguesas e designadamente as açorianas não têm um grande motivo para estarem satisfeitos. E, por conseguinte, eu julgo que os governos devem, não é de uma forma generalizada, mas terem cuidado, terem atenção às situações de maior dificuldade. Os próprios bancos já começaram a responder e eu julgo que deve haver uma atitude proativa das pessoas que vêm, por exemplo, as suas prestações aumentarem muito, devem procurar ser banco, devem tentar renegociar, digamos, as condições dos empréstimos, desde logo aumentando o prazo, tentando reduzir, de alguma forma, a taxa de juros com os seus bancos, de forma a que isso seja um bocadinho mais aliviado e, paralelamente, os governos tomarem, através da política orçamental, medidas de apoio às famílias. O grande número de bolsas de pobreza nos Açores tem agora tendência a aumentar e o Presidente do Conselho Económico e Social insiste na aposta na educação, no combate às dependências e na demografia. Desde o início, pusemos em cima aí na nossa agenda alguns temas que nos eram muito importantes para o Conselho, ou pelo menos para uma parte significativa do Conselho. A primeira foi a questão da demografia. Tomámos consciência que os Açores estavam no caminho e estão no caminho. Bem, sei que não são os Açores. As sociedades são um bocado desenvolvidas e a Europa está muito nesta onda, que é inverter a sua pirâmide demográfica. Cada vez mais idosos, pessoas com 65 e mais anos são cada vez mais relativamente aos jovens, né?
Estamos cada vez numa sociedade de mais idosos, com um peso maior de idosos. Só para dar um dado, no censo de 2011, as pessoas com 65 anos e mais anos nos Açores representavam 13%. Mas já agora em 2021 já são 21,5%. E há problemas que há ilhas que estão a ficar despovoadas, e isso depois tem grandes implicações ao nível do emprego, ao nível da ausência e as dificuldades de recrutamento de mão de obra e tudo isso. O outro tema que pusemos também em cima da mesa e que nos preocupa muito, aliás, já refletimos sobre ele e chamamos a atenção do Governo, o Governo tomou nota, e que é a questão da educação. A educação nos Açores é a prioridade, mas isso não é só conversa, é a prioridade das prioridades. Nós continuamos a ter pessoas com ensino secundário, que é o mais baixo do país, conseguimos pessoas com ensino médio e secundário, isso melhorou nos últimos anos, mas ainda estamos muito aquém da média nacional. Nós continuamos a ter um peso extraordinário de pessoas que não estudam nem trabalham. Aliás, a taxa de abandono precoce nos Açores é a maior taxa na Europa. Isto deve-nos envergonhar, né? E, conseguindo o tema educação é um tema para nós prioritário. Temas, aliás, que Gualter Furtado garante terem sido abordados e acolhidos nas reuniões com o Governo Regional dos Açores. O Conselho Económico e Social dos Açores reuniu na passada sexta-feira, 29 de setembro, com o Bispo Dom Armando Esteves Domingues. Gualter Furtado, presidente do Conselho, garante que a participação da Igreja no debate sobre a situação socioeconómica dos Açores é essencial, particularmente no contexto atual. O Dom Armando quis conhecer e foi muito útil esse trabalho com ele e poder partilhar esses resultados com ele, uma vez que ele tem muita sensibilidade para essas questões e também já tem envolvido em vários estudos parecidos a esse, né? E demonstrou conhecer não só as temáticas em questão, mas também os próprios investigadores, muitos investigadores que dedicaram a sua vida a essas temáticas. Para mim foi uma agradável surpresa. E foi uma sessão de trabalhos magnífica, porque tivemos a oportunidade de apresentar e partilhar, inclusive, os trabalhos que temos feito no Conselho Económico e Social sobre essas matérias sociais, mas não só, né? Também outros temas que nos têm preocupado, né? Por conseguinte, em relação às matérias sociais, partilhamos com ele, desde logo, digamos, os resultados de uma grande conferência que fizemos sobre a pobreza nos Açores. Também podemos partilhar com ele alguns resultados sobre uma questão que também é muito preocupante, sobretudo na ilha de São Miguel e mais designadamente no Conselho de Ponta Delgada, que é a questão do sem-abrigo, né? A questão do sem-abrigo. Foi um trabalho que foi feito em colaboração com um conjunto de instituições que estão no terreno e, inclusivamente, também a Câmara Municipal de Ponta Delgada. Também partilhamos com ele um outro tema que é muito caro ao Conselho e que elegemos como tema estratégico na nossa agenda de atuação, foi a questão da demografia. O problema que nos aflige muito, do envelhecimento da população, do despovoamento de algumas ilhas dos Açores e que foi agora confirmado pelos censos de 2021, que diz que digamos, todas as ilhas dos Açores viram a sua população decrescer em cerca nos últimos 10 anos, isto é, de 2011 até 2021. Foi muito interessante. Um encontro que Gualter Furtado resume na palavra esperança. Daquela reunião saiu uma esperança de podermos colaborar, cooperar e trabalharmos em conjunto, uma vez que o Conselho Económico e Social, nem todos são católicos, nem todos professam, digamos, mas é uma coisa que toda a gente sabe, né? Que a Igreja Católica nos Açores tem um grande peso, um peso estrutural, não só no dia-a-dia, mas também histórico, e é uma instituição
que não hostiliza as outras confissões religiosas, que um pouco no espírito dessa última jornada mundial da juventude, parecemos que o bispo estava numa linha de integração, de inclusão, de chamar a participar todos, né? Um pouco como disse o nosso Papa. Dom Armando Esteves Domingues foi ainda convidado a participar nos próximos plenários do Conselho Económico e Social, sempre que sejam debatidas questões sociais. Cinema com Tertúlia é uma iniciativa da Paróquia da Terra Chã, na Ilha Terceira, em parceria com o Cineclube da Ilha Terceira, a Sociedade Musical Recreio da Terra Chã, Câmara Municipal de Angra e a Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro. Uma iniciativa que pretende dar a conhecer cinema de qualidade e torná-lo acessível a todo o público, garante o pároco da Terra Chã, Padre Teodoro Medeiros. Pois esta iniciativa surge da boa relação que existe entre a paróquia e a Filarmónica, que é uma instituição muito prezada aqui da Terra Chã, e depois surge também com um desejo não disfarçável do pároco, que sou eu, não é? De dar a conhecer cinema, de apreciar bom cinema e de dar-lo a conhecer às pessoas. Que é aqui o caso do Cafarnaum. É um filme de qualidade, mas é um filme que toca as pessoas, é um filme arrebatador, é um filme, aliás, que é difícil arranjar palavras para o descrever e que entra naquela categoria do filme que, quando as pessoas o veem, ficam muito surpreendidas porque é que não se fala mais sobre este filme. Como é que esta joia está, por assim dizer, escondida. Uma iniciativa piloto que poderá repetir-se com regularidade caso o público tenha essa ambição. O tema do filme é, portanto, um rapaz que vive no Líbano, que é filho de uma família numerosa e que enfrenta muitas dificuldades e que contempla também a possibilidade de imigração. É uma história sobre a pobreza, é uma história sobre a resiliência, sobre a coragem, sobre a sensibilidade, e eu mantenho aquilo que disse quando vi o filme pela primeira vez, que neles estão contidos alguns dos fotogramas mais belos da história da humanidade. Depois temos também a participação do Hugo Tiago, que é do Cineclube, e que vai fazer uma curta introdução ao filme, e vamos ter a oportunidade também depois, sensibilizados que sem dúvida estaremos, de depois conversarmos um pouco uns com os outros sobre o filme. Já agora digo também que vai haver a possibilidade de comprar as nossas pipoquinhas no bar da sociedade, que aliás que vai permitir também que as pessoas, se quiserem, possam até jantar nesse mesmo bar, comprar as suas pipocas, as suas bebidas e termos um serão agradável, mas também com uma certa profundidade da história humana que vamos ver. A primeira sessão de cinema na paróquia acontece no próximo sábado à noite na Sociedade Musical e Recreio da Terra Chã, pelas 21 horas. Neste espaço de entrevista, vamos conhecer um pouco melhor o nosso convidado desta semana. Voltou à Diocese depois de concluir o mestrado em Filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana, depois de 3 anos em Roma. Regressa agora à Diocese e já é pároco de uma das maiores paróquias, a maior da Ilha Terceira, pelo menos. Está em semana de festas, inclusive é o Padre Nelson Pereira e é nosso convidado desta semana. Olá, Padre Nelson. Obrigada por estar connosco. Olá. Podemos, não sei se prefere começar por Roma, se prefere começar pelo presente, vamos começar por Roma? Ok. Depois chega a Roma e logo depois explode uma pandemia. Depois de ter sido pároco também em duas paróquias, Feteira e Porto Judeu, fecha-se em casa neste explodir da pandemia. Isto exigiu da sua parte muita fé e muito discernimento para esse momento em particular. Houve muitas dúvidas nessa altura.
Sim, certamente. Antes de mais nada, cumprimento a todos aqueles que estão-nos a ouvir. De facto, foi uma provação logo do início nesta missão em Roma, porque quando vou para Roma já tinha explodido a primeira fase da pandemia, mas em Itália, um mês mais ou menos depois de lá chegar, volta a haver um grande confinamento. E para mim foi um momento difícil, até porque também fui contagiado com o vírus do Covid-19, mal cheguei a Roma no mês de outubro. Lembro-me de passar o meu aniversário natalício fechado no meu quarto, e foi muito duro porque, por um lado, é uma missão sempre que exige uma grande resiliência. Tinha tido, já nos meus primeiros 2 anos de padre, a experiência paroquial no Faial, depois também em Feira e Porto Judeu, uma experiência quer num lado, quer no outro, que foram muito ricas e foram muito belas no contato com as pessoas, nas paróquias, no serviço da paróquia, e de certa maneira voltar a um banco de uma universidade, por mais do que seja interessante também a nível do conhecimento, mas para quem já está no terreno e no papel, digamos, na vertente prática do Ministério, é quase como um retrocesso. E, portanto, foi também necessário uma habituação a esta nova forma de vida, muito mais baseada no estudo e no aprofundamento de conhecimentos. Foi também provação a nível da pandemia, foi também habituar a um novo estilo de ensino. Lembro-me que os primeiros mês e meio foi sempre com aulas online, portanto estamos a falar de começar com uma língua nova, com conceitos novos, com disciplinas, depois de um intervalo grande de estudos, mas que a pouco e pouco também depois a nível da pandemia foi cada vez mais aliviando, quer os contágios, quer as restrições governamentais, e por outro lado foi também crescendo um gosto muito grande por Roma e pelo meu curso em filosofia, porque de facto foi uma grande experiência de universalidade da Igreja, poder contactar com gente de tantos lugares do mundo, com experiências de fé muito diferentes, com experiências de igreja também muito diferentes, recordo-me, por exemplo, de colegas que vivem em países que têm até muitas vezes problemas com as comunidades religiosas, com o catolicismo, que muitas vezes é perseguido, ou que têm dificuldades no relacionamento entre Estado e Igreja. Conhecer esses casos faz-nos dar mais valor à nossa liberdade católica, digamos assim. Sim, e faz-nos também crescer no sentido de responsabilidade, como cristãos em primeiro lugar, a nível da nossa fé, porque de certa maneira faz-nos ver como aquilo que a nossa fé é um grande tesouro que nós carregamos e que só damos certamente também valor a ele e damos-lhe importância quando reconhecemos que há pessoas que sofrem verdadeiramente pela fé que professam. E faz-nos ter também responsabilidade pelos outros. Quando nós falamos em direitos fundamentais dos homens, não devemos esquecer que também o direito à religião, o direito a professar uma fé, é um direito que está consagrado e que nós, enquanto cidadãos, devemos procurar, quer nas instâncias nacionais, quer nos organismos em que o nosso país faz parte, zelar para que este direito seja garantido em todos os lugares do mundo. De qualquer um, independentemente do seu credo ou da sua condição, possa viver a sua religião como bem o entender. E pronto, foi muito interessante nesse aspecto, conhecer realidades muito diferentes, também reconhecer que há muitos pontos em comum, quer nas dificuldades da Igreja, quer em anseios em que as comunidades às vezes pedem à Igreja aquilo que procuram crescer como Igreja. Portanto, é muito interessante ver, por um lado, uma variedade de experiências muito grande, por outro lado também uma unidade da Igreja que é comum e certamente sentir que, apesar de culturas diferentes, temos algo que nos une, que é maior que tudo isso, que é a nossa fé em Jesus Cristo. E depois, os estudos, durante mais 2 anos e meio, digamos assim, como é que foram decorrendo? Foi muito difícil terminar este mestrado em filosofia? Eu penso que o Senhor foi-me ajudando, certamente, em cada fase, a dar sempre o meu melhor e a procurar sempre fazer o melhor. Eu recordo-me, sobretudo, que quando me foi pedido para estudar filosofia, nos primeiros tempos fiquei um pouco apático, porque, sinceramente, não era a área que eu mais esperava. Não foi também até uma área que tive grande interesse ao longo dos meus estudos, quer no secundário, quer no seminário. E, pronto, para mim foi também um redescobrir da disciplina. Porque,
de facto, aquilo que a filosofia... Um homem da liturgia, um homem da música, sim, e de repente vê-se a estudar filosofia. Não é? Exatamente, e portanto foi também muito interessante para descobrir a disciplina, como a filosofia é importante para nós enquanto igreja, mas não só, mas até mesmo para o cristianismo é importante para, de certa maneira, podermos estar em confronto com o pensamento do mundo, dos filósofos, daquilo que ao longo da história da filosofia, que é também a história da humanidade, aquilo que é o crescimento da sabedoria humana e do conhecimento humano, e de como este conhecimento coloca também, por um lado, coloca incentivos e coloca questões muito interessantes à religião, mas também às vezes coloca dúvidas, coloca problemas, e portanto a filosofia ajuda de certa maneira a teologia e a nossa missão enquanto igreja é entender um pouco melhor o mundo, os seus anseios, os seus problemas e as questões que levanta. E portanto, de certa maneira, a igreja com a filosofia pode crescer no conhecimento também daquilo que são as realidades do mundo, aquilo que é o conhecimento do mundo, e procurar também iluminá-la à luz da fé. E tivemos uma tese baseada em quê? A minha tese é baseada num tema que, certamente para nós todos cristãos, já nos passou por a cabeça alguma vez, que é o problema do mal. De certa maneira, a minha tese baseia-se num autor inglês, que ainda é vivo, chama-se Richard Swinburne, é um filósofo inglês e que tem uma teodiceia, ou seja, uma teodiceia é uma defesa de Deus perante o problema do mal. Ou seja, perante a evidência de que o mal existe no nosso mundo, Deus é culpado, e se é culpado, então, se Deus não permite o mal sem nenhuma razão, ou não é capaz de evitar o mal, então não existe. Ou seja, a teodiceia é procurar justificar porque é que Deus permite o mal. E este tema é muito interessante porque, de certa maneira, todos nós na nossa vida prática já fomos confrontados com situação de mal, na nossa vida própria ou na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. E certamente já nos colocamos questões como: porquê eu? Porquê é que Deus permitiu que isto não acontecesse? Porquê é que Deus permitiu determinada situação? Porquê é que Deus permitiu Auschwitz? E tantas outras coisas. Então, a filosofia, sobretudo um ramo da filosofia chamada filosofia analítica, muito presente em Inglaterra e Estados Unidos, tem um debate ainda hoje muito aceso sobre aquilo que é a problemática do mal. E a minha tese foi exatamente analisar esta teodiceia, esta defesa deste filósofo, Richard Swinburne, e poder analisar, sobretudo, aquilo que é os pontos mais fortes desta teodiceia e também as suas limitações. Sabemos que em filosofia o grande dogma é a razão, no sentido que tudo é confortável. Portanto, é uma questão de nós procurarmos o conhecimento e a verdade por meio da argumentação lógica e, portanto, é também procurarmos aqui, a ideia foi procurar neste trabalho encontrar pontos interessantes, mesmo até para a teologia prática, sobre uma resposta prática que podemos também dar ao mal e ao sofrimento das pessoas, e por outro lado também problemas que este problema continua a levantar. Deixar a cidade eterna, vir para a diocese num ponto de viragem, digamos assim, e cair aqui, ser nomeado parco da maior paróquia da Ilha Terceira, uma das maiores dos Açores, falo da Vila das Lajes. Como é que recebeu todas estas novidades? E também já temos aqui novas nomeações, já vamos falar sobre isso, mas como é que foi esta notícia de ir paroquiar nas Lajes e como é que foi acolhido pela sua comunidade, ainda por cima, bem próximo das festas das Lajes? Sim, foi com grande alegria, porque de facto há algo que senti ao longo destes 3 anos, que já tinha de certa maneira esta certeza, mas que ainda fiquei com mais, é que de facto a nossa vida e o nosso ministério sacerdotal não faz sentido sem as pessoas, sem uma comunidade. E aquilo talvez que eu mais sentia falta em Roma era de estar com as pessoas, de viver em comunidade, de celebrar a fé com as pessoas. A vida em Roma, de certa maneira, tem pontos muito interessantes, quer a nível dos estudos, quer a nível de vivência de igreja, a nível cultural, tudo mais, mas também falta depois esta dimensão. Acaba por ser uma vida muito árida. E, portanto, receber a nomeação de ir para uma paróquia só por si foi uma grande alegria. Depois, em concreto, na Vila das Lajes, foi também com grande alegria e sentido de missão. É de facto uma paróquia muito grande, uma paróquia muito rica, a nível das suas pessoas, do potencial que esta paróquia tem para dar, e ainda mais entrar agora num clima de festa, com as festas em honra da Senhora do Rosário. Portanto, foi entrar num ambiente de festa, num ambiente de preparação por uma das grandes festas
festas religiosas da nossa ilha. E portanto, foi uma alegria, fui muito bem acolhido. Senti sempre um grande acolhimento e uma grande também a presença das pessoas. Surpreendeu-me também muito as festas em honra da Senhora do Rosário, porque senti que era uma comunidade muito empenhada nas suas festas, na vivência da sua fé, na forma como prontamente sempre se disponibilizaram para tudo aquilo que era necessário a nível da Igreja preparar. E portanto tem sido um começo, tem sido um período de descoberta ainda. Eu estou na paróquia há pouco mais de um mês, mas tem sido muito interessante esta experiência com as pessoas, que espero que continue a aprofundar e a crescer cada vez mais. A Diocese tem também um novo bispo que também conta consigo para outras lides, digamos assim. Quer contar aos nossos ouvintes? Sim, por um lado, aquilo que de certa maneira já se fazia antever pelo curso que fui tirar em Roma, que é a questão de lecionar no seminário de Angra. Também ele num formato diferente este ano. Como é que foi conhecer um novo seminário que não aquele que o Padre Nelson estudou, e não foi assim há tanto tempo, não é? Sim, para mim é uma grande novidade, porque exige adaptar aquilo que é o esquema clássico de lecionação a uma nova realidade. Ou seja, de poder lecionar à distância, acompanhar os alunos à distância, embora algumas vezes durante o ano eles também estejam na terceira para o ensino presencial. Isto porque está a dar introdução à filosofia, ou seja, aos alunos do primeiro ano. Exatamente, do ano propedêutico. Que não estão propriamente, não são propriamente seminaristas e, portanto, estão num ano de discernimento e de preparação para a entrada no seminário. É uma disciplina, exatamente como o próprio nome indica, de introdução, ou seja, de ideias gerais que ajudam a definir o que é a disciplina, o que é a filosofia, porque é que ela é importante, qual é o contributo que ela tem a dar também à Igreja e às comunidades cristãs no século XXI e, portanto, é interessante no sentido de prepará-lo já para um estudo, para diversos anos de estudo que vão ter pela frente. Mas não lhe dá alguma pressão o facto de saber que poderá ser decisiva os conteúdos que preparar para estes jovens serem decisivos na ingressão ou não efetiva no seminário? Sim, e até por mais, porque de certa maneira essa disciplina também é essencial para que estes alunos comecem desde logo a perceber a seriedade do cristianismo. É algo que também fui muito notando quando estive em Roma, nos meus estudos, que às vezes nós tomamos o cristianismo como uma coisa muito simples e muito banal, talvez porque crescemos num ambiente cristão e às vezes temos um cristianismo que é demasiado apenas na vivência da piedade popular, que não é que ela seja importante, claro que é, mas que depois às vezes não aprofundamos verdadeiramente. E é importante para estes alunos desde logo perceberem a seriedade daquilo que nós professamos, da fé que nós professamos, como esta fé moldou a história da civilização ocidental, como esta fé moldou o pensamento ocidental, de como levanta problemas e questões muito sérias de responder daquilo que é a nossa condição humana. E para perceber que a nossa missão também, e a missão deles, se lá chegarem, se Deus quiser, a sacerdotes, é também saber responder e dar resposta a estas inquietações e estas questões que a sociedade atual e as pessoas levantam. Portanto, é uma disciplina propedêutica, introdutiva, mas que ajuda também, de certa maneira, a compreender a complexidade da fé cristã e de como ela exige de nós uma grande preparação para darmos também e sermos capazes de dar razões da nossa fé e um testemunho mais basilar e um testemunho mais solidificado da nossa fé. E ser professor de jovens que são pouco mais novos do que o Padre Nelson? Sim, é interessante porque eu tenho este ano, daqui a poucos dias, se Deus quiser, faço 30 anos, portanto não sou ainda propriamente muito velho e eles não fazem certamente muita diferença de mim a nível de idade. Eu penso que isso também, de certa maneira, é algo positivo. Porque, de certa maneira, se eles chegarem ao fim, serão meus colegas daqui a 6 anos e, portanto, eu penso que também naquilo que é a nossa participação enquanto professores no seminário, deve ser também, desde já, cultivarmos uma relação saudável quer entre professores e alunos, porque efetivamente os alunos de hoje são os colegas de amanhã. E é importante também cultivarmos estas relações de proximidade e de amizade. E por outro lado,
lado, penso que terá a facilidade de, também a nível de partilha, não só de conhecimentos, mas também a partilha de vivências, porque de certa maneira as questões que um jovem hoje se coloca a nível da fé são diferentes das questões que um padre já de 50, 60, 70 anos coloca, porque a cultura mudou, porque as inquietações são outras, porque as interrogações são outras. E eu penso que este também poderá ser um contributo importante, o facto também de ser jovem como eles, é que de certa maneira partilhamos de um mesmo sistema de informação e de questões que serão importantes nós podermos debater e procurar respostas juntos. Sente que consegue dar estas aulas de uma forma eficaz, por videochamada? O próprio Padre Nelson começou assim também em Roma, ou pessoalmente teria sido mais fácil para todos? É claro que o ensino presencial tem... Quantas horas são semanais? São 2 horas semanais. Nós vamos fazer, sobretudo, o curso é dividido em 2 partes. Uma mais sistemática, portanto, de apresentação e consolidação de conteúdos. Uma outra foi uma preocupação minha de os alunos poderem contactar com textos dos próprios filósofos. Porque nós muitas vezes podemos falar de filosofia, da ideia daquele filósofo ou do outro filósofo, mas não conhecermos realmente o texto, não conhecemos realmente aquilo que o filósofo diz. Então, a cadeira está dividida nestas 2 partes. Por um lado, 1 hora de conteúdos sistemáticos e uma outra hora de leitura guiada de um clássico filosófico, nomeadamente este ano será da Antiguidade, de Platão e depois de Boécio. É claro que o ensino presencial traz possibilidades muito interessantes na relação entre professor-aluno. Mas também penso, aliás, aquilo que também Roma ensinou foi que é possível lecionar à distância. E também hoje em dia, felizmente, nós temos tantas ferramentas que nos ajudam a poder também ensinar e consolidar conhecimentos mesmo à distância. Portanto, eu penso que, apesar de ser à distância, será possível fazer um bom trabalho ao longo do ano. Como se não bastasse uma gigante paróquia, também aulas no seminário, agora temos aqui mais uma novidade, mais um projeto que esta nomeação deverá sair muito em breve, se calhar quando este programa for para o ar já saiu esta novidade, que é um subdepartamento de liturgia. Sim, neste momento está a haver uma reformulação do Serviço Diocesano da Liturgia, em que ele terá, como já é sabido, o seu diretor é o Padre Marco Luciano, que está em São Miguel, mas sentiu-se a necessidade de não centralizar o serviço. Repare que estamos a falar de um serviço que é talvez o mais abrangente em toda a Diocese, porque envolve grupos corais, leitores, ministro da comunhão, portanto estamos aqui a falar de uma grande envolvência de pessoas que participam na vida litúrgica prática nas suas paróquias. E, portanto, sentiu-se a necessidade de haver um subdepartamento, à semelhança como existem outros serviços, estou-me a lembrar, por exemplo, do Serviço da Catequese, do Serviço da Juventude, e, portanto, de haver um subdepartamento na Terceira, que servisse não só a Terceira, mas também as outras ilhas do Grupo Central e Ocidental, sempre com a ajuda, obviamente, também do Serviço em São Miguel. Portanto, estamos a falar de uma equipa constituída por leigos, também com a ajuda de alguns sacerdotes, que podem, ao longo do ano, oferecer um programa formativo a todas estas várias variantes e setores da liturgia, de maneira que nós possamos, de certa maneira, consciencializar melhor as pessoas para a missão que elas desempenham na liturgia, que é uma das dimensões fundamentais da vivência cristã em comunidade, e, por outro lado, procurar que estas pessoas procuram, de certa maneira, ter uma maior formação. Nós falamos muitas vezes da formação do laicado, e ela é efetivamente muito importante, porque é ela que nos permite também, pela formação, nós termos uma maior consciência daquilo que é a nossa missão enquanto cristãos e da nossa fé. Padre Nelson Pereira, já estamos na reta final da nossa conversa. Que mensagem gostaria de deixar não só aos lagenses, mas a toda a comunidade e a todos os diocesanos neste seu regresso à Diocese de Angra? Ora, neste meu regresso, gostaria de deixar a mensagem que é a mensagem, de certa maneira, que o Papa Francisco tem deixado nos últimos tempos e que a Igreja está a viver neste momento, quando se fala do conceito de uma Igreja sinodal.
Eu penso que às vezes nós temos perdido muito tempo só a falar de metalinguagem, meta-sínodo, ou seja, falamos muito do sínodo, mas depois não colocamos em prática verdadeiramente aquilo que o sínodo quer ser, que é, de certa maneira, pôr as pessoas a construir a própria comunidade. É claro, com uma base que é comum, que é a base da fé, que é a base do magistério da Igreja, mas de responsabilizar todos. Nós às vezes ainda vivemos numa dimensão paroquial que é muito centrada no pároco. Que é claro que o pároco deve ser aquele que dinamiza, aquele que ajuda a comunidade, mas termos mais essa consciência de que todos somos comunidade, todos temos dons, todos temos coisas que podemos contribuir, uns mais, outros menos, certo? Mas todos temos algo a dar à comunidade. E de nos sentirmos responsáveis que a comunidade ou que a paróquia não é do padre, mas a paróquia é de todos nós. E em espírito de colaboração, em espírito de união, em espírito de verdadeira fraternidade, podermos construir uma comunidade que seja mais ao jeito de Jesus, que seja mais ao jeito da comunidade ideal que os Atos dos Apóstolos nos apresenta. Não consigo fechar esta conversa sem tocar um outro aspecto que acho que é crucial, principalmente porque tem a ver com o seu percurso. Como é que viu Lisboa, a primeira semana de Lisboa, de agosto, em Lisboa? Como é que um padre que sempre teve uma relação tão próxima com os jovens, com o grupo de jovens, aliás, foi aí que começou todo o seu percurso, como é que viu a Jornada Mundial da Juventude que aconteceu em Lisboa? Eu penso que foi um evento muito positivo para o país, para as comunidades cristãs, para a Igreja em geral, porque as Jornadas Mundiais da Juventude ajudam, de certa maneira, a sentirmos o pulsar da Igreja, ajudam-nos a perceber, de facto, aquilo que são a ação dos jovens, as ideias dos jovens, e aquilo que eu percebi foi que temos, de facto, muito potencial no nosso país e não só, mas olhando para o nosso país, que temos muito potencial de trabalho com os jovens. É um trabalho árduo, mas que não podemos deixar cair aquilo que foi as Jornadas Mundiais da Juventude. Sobretudo, termos a capacidade de integrar mais os jovens nas comunidades cristãs, com uma linguagem que lhes diga alguma coisa e que eles sintam também presença e presentes na comunidade cristã e na Igreja, e que têm um papel ativo e que a Igreja precisa deles para continuar a crescer. E, portanto, vi as jornadas muito importantes para o nosso país, porque, de certa maneira, mostrou que a Igreja em Portugal está de saúde, está viva e recomenda-se, como se costuma dizer, e por isso que não podemos deixar perder este potencial, mas temos que cada vez trabalhar mais, porque os jovens têm sede de Deus. Conhecendo muito de perto os grupos de jovens, surpreendeu que a Diocese de Angra tivesse levado praticamente 1000 jovens à Jornada Mundial da Juventude? Foi surpreendente este número? Eu penso que não foi surpreendente no sentido que, de facto, temos feito nos últimos anos um bom trabalho a nível da pastoral juvenil e, portanto, isto depois reflete-se obviamente na participação, embora não possa deixar de dizer que sinto, sobretudo na terceira, porque vejo que a terceira era um grande expoente dos grupos de jovens que, como em todo o lado, não é só um problema da Ilha Terceira, mas que em geral noto, sobretudo quando agora vim de Roma, notei um decréscimo cada vez mais dos grupos jovens e dos membros do número de efetivos dos grupos. E isso deve ser um sinal para nós também de procurar pensar outras formas de integrar os jovens nas comunidades cristãs. É claro que isto não é um problema só dos Açores, é um problema geral, mas que nos deve fazer repensar a pastoral juvenil como um todo. Padre Nelson Pereira, muito obrigada por ter estado connosco. Ficou então aqui esta mensagem. Os jovens das LAS também poderão contar consigo, temos a certeza disso. Certamente. E, portanto, uma boa missão nestas várias vertentes que vai tocar agora neste seu regresso à Diocese, e um bom regresso aos Açores, acima de tudo. Obrigada por ter estado connosco. Muito obrigado. E o Igreja Açores regressa na próxima semana, já sabe, com mais atualidade da Diocese açoriana. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.